Boa noite, igreja. Olha, estamos aqui de novo, né? E nós vamos ter a ceia do Senhor agora. Vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero convidar você que se preparou para esse momento, né? Talvez, pastor, não deu tempo para preparar, mas olha, nós vamos ter um louvor agora. E durante esse louvor, quem sabe você pode ir ali, ó, pega aquele pãozinho que você tem na sua casa, corta um pedacinho ali, coloca no ponto aí, o suco de uva que você tem aí. Pastor, eu não tenho cálice. Use uma xícara, use um copinho, entendeu? Mas não deixe de celebrar a ceia nesse momento, juntamente aqui, todos juntos ao mesmo tempo, né? Eu quero te convidar, se você tem algum familiar que serve a Deus, que realmente está em comunhão com Deus, com a igreja. Nós estamos chegando no Dia das Mães, né? Hoje é o Dia das Mães, de repente a mãe, o pai, o irmão, a família está aí, são famílias que servem a Deus, convide para cear. Faça isso agora, né? Nós vamos estar lembrando desse sacrifício que Cristo fez na cruz. Vamos louvar. Enquanto isso, de repente você está ainda faltando um pãozinho, cortar o pãozinho, pegar o suquinho, colocar no copo, né? Faça isso agora. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor para a glória de Deus nessa noite. Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Muito bem, que bênção, né? Podermos louvar ao Senhor. E eu creio que você agora já preparou aí para que possa realmente celebrar a ceia juntamente, né? Aqui, nós estamos aqui com
os elementos da ceia, porque nós temos aqui alguns irmãos, os irmãos da sonoplastia, os irmãos do louvor, né? E eu quero convidar o nosso amado irmão Deverson e Elô, essa família, este casal, para que venha aqui nos ajudar, nos auxiliar. Eu creio que você em casa deve estar dizendo, como eu queria, nesse momento, estar pegando esse cálice, né, irmão Deverson? Tem gente que gosta desse momento aqui, mas você vai fazer na sua casa aqui agora, porque nós vamos, conforme diz a palavra de Deus, celebrar a ceia do Senhor, um memorial, né? Nós estamos aqui lembrando do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Ele entregou a sua vida. E nós estamos lembrando, na palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus deu a sua vida por nós. E nós não podemos esquecer disso. Você não pode esquecer disso. Porque Jesus fez um grande sacrifício para que pudéssemos ter, o texto diz, vida eterna. Esse momento da ceia é para lembrarmos desse sacrifício que Cristo fez na cruz. E eu quero dizer que você nessa noite é quem vai decidir se você vai tomar ceia ou não. Não sou eu, não é a igreja. Porque você é a pessoa que vai dizer, eu quero fazer parte da ceia. Então, te convido nessa noite para que faça isso com alegria. E antes da gente servir a ceia, eu vou rapidamente só lembrar aqui de um texto bíblico que diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que diz assim, 11 e 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando nós tomarmos a ceia, quando nós comermos esse pão, nós vamos estar lembrando do sacrifício que Cristo fez na cruz, em memória. Estaremos lembrando que Jesus fez isso porque Ele nos ama, porque Ele nos quer dar a vida eterna. Então, quero convidar você, neste momento agora, vamos começar aqui com o nosso grupo aqui, que está presente. O irmão Deverson, por favor, pode servir aqui aos irmãos que estão aqui. O irmão Deverson, enquanto ele está servindo aqui, o versículo seguinte diz assim, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós estaremos fazendo isso em memória, uma lembrança que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. Deixa eu sentir aqui, meu irmão. Segura aqui. Então, conforme a palavra de Deus nos instrui nessa noite, que diz que primeiramente o Senhor, Ele pegou o pão, partiu com seus discípulos, dizendo, fazer isto em memória de mim. E nós vamos fazer juntos primeiro o pão, você em casa, pega o seu pão agora, mas antes disso nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê realmente, vem aqui, irmão Deverson, sobe aqui, por favor, suba aqui, irmão Deverson, por gentileza. Nosso auxiliar da mesa, ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, nos perdoe pelas nossas falhas, que o Senhor nos dê realmente a cada momento, traga à nossa memória a cada momento essa lembrança de que o Senhor morreu na cruz por nós. Amém. Oremos. Querido Deus, bondoso, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse grande sacrifício de amor pelas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a Tua vida, Senhor.
Por isso, ó Deus, nós queremos fazer memória de Ti nesse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, ó Deus, para que o Teu sangue, ó Deus, venha sobre as nossas vidas. E, ó Pai, nós queremos Te agradecer, ó Pai, porque nós temos a convicção que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a cruz está vazia, o Senhor ressuscitou, e é isso que nós estamos fazendo em memória de Ti, Senhor, essa celebração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, conforme a palavra de Deus diz, né, depois de dar graça, depois de orar, eles comeram o pão. Nós vamos fazer isso agora. Juntos vamos comer o pão, logo em seguida nós vamos, conforme a palavra de Deus diz, que eles também tomaram o suco, o vinho, né, que representa o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Vamos fazer junto o pão primeiramente? E vamos também tomar o suco agora, representando o sangue de Cristo derramado na cruz. Opa, os irmãos estão fazendo aqui um momento de... Amém. Você pode fazer na sua casa, faça isso aí agora com as pessoas que estão do seu lado aí. A pessoa que está do seu lado aí, quem sabe o seu irmão, o seu esposo, o seu filho, né? E que Deus realmente possa estar nos abençoando grandemente. Vamos fazer juntos? Amém. Glória a Deus. Amado Deus e Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de fazer parte da mesa do Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de saber que o Senhor morreu naquela cruz, ó Deus, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, ó Deus, para que pudesse ter a certeza da vida eterna, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, porque o teu sangue que foi derramado naquela cruz não foi em vão, ó Deus. O sacrifício que o Senhor fez naquela cruz não foi em vão, ó Deus. Se hoje nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor pagou um alto preço, ó Deus, por nós. Oh, Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, como nós lemos nessa palavra, nessa noite, ó Deus, que o Senhor enviou o seu Filho amado, para que pudéssemos, ó Deus, ter vida, Senhor Deus, para que pudéssemos morrer naquela cruz, para que pudéssemos ter vida, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, ó Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de comunhão da Tua igreja, por esse momento, ó Deus, celebração da Tua igreja. Ó Deus bendito, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, amado irmão. Graça e paz, amada igreja. Hoje é o 2º domingo de maio, mês da família, dia das mães e dia do Senhor. Somos muito gratos por poder estar aqui cultuando ao Senhor, por termos saúde e porque esse Deus leva a saúde para a casa de vocês. Nós glorificamos a este Deus porque Ele criou a família no seu coração e a Ele nós vamos cultuar com toda a honra, com toda a glória, com todo o louvor. Glorioso Deus, Pai eterno, Senhor nosso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Senhor todo-poderoso e ao mesmo tempo Paizinho. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, para glorificar aquele que é sobre todo nome, ó Pai, aquele para o qual, ó Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, ó Pai. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é aquele que cuida das nossas famílias. Jesus Cristo é aquele que nós chamamos para a nossa casa e que pela graça e a misericórdia do Senhor nos entregou a salvação. E por isso nós temos o Espírito Santo, aquele que nos orienta, aquele que cuida da nossa casa, do nosso coração, da nossa família. Pai, nós somos muito gratos, nós consagramos as nossas famílias ao Senhor e desde já, ó Pai, nos prostramos para prestar a maior adoração ao Senhor. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória, o louvor, hoje e para sempre. Amém.
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Olá, graça e paz. Temos um momento muito especial agora, momento atípico, é verdade, de homenagem às mães. Momento muito especial que a igreja quer nesse momento transferir um abraço para cada uma das mães através dessa homenagem singela, momento que nós estamos afastados no isolamento social, mas que nós podemos sentir o calor do Espírito Santo e o calor do amor da igreja para com a vida de todas as mães que vão receber essa homenagem nesse momento. Mães, mulheres em missão com Deus, mulheres guerreiras. Mães são mulheres da palavra e oração. Mães são mulheres cheias de amor e fé. Mães também são mulheres fortes e corajosas. São também mulheres tementes e sábias. Mães são mulheres que fazem a diferença onde estão porque refletem a beleza de Cristo. Então, mães, recebam o nosso abraço. A homenagem é para você. Deus abençoe a cada uma de vocês, mães. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. E como é que age uma supermãe? Todas nós, mães, queremos não ser mães
comuns. Nós queremos ser supermães. Então, vamos ver agora como age uma supermãe. Sabe como é que ela age? Então, em primeiro lugar, vamos prestar bem atenção. Uma supermãe, ela estabelece as rotinas, ela estabelece regras e horários. Ela repassa para seus filhos, ela organiza e administra, mostrando para seus filhos a importância de ter responsabilidades, de ter momentos de entregar as tarefas dadas. Ela administra isso com muita sabedoria. Então, essa é uma das características e das qualidades da supermãe. Uma outra qualidade da supermãe é que ela sabe dizer não. Ela não faz todos os gostos dos filhos. Ela sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é. E ela, com sabedoria, ela coloca limites. Ela sabe dizer não na hora certa e sim na hora certa também. Então, essa é uma supermãe. Uma outra qualidade da supermãe é que ela cuida da família. Ela cuida de todos, mesmo ela, às vezes, trabalhando fora. E você sabe que a mãe, ela tem 1001 utilidades, ela faz 1001 coisas, que você bem sabe como é, todas as pessoas sabem, mas sabe de uma coisa? Mesmo com tudo isso, ela não descuida do cuidado com a sua família. E a sua família é prioridade. É tanto que ela sabe administrar o tempo e cuidar da família. Ela faz todas as outras coisas, mas ela não descuida da sua família. Sua família ocupa uma posição de prioridade na sua vida. Uma outra qualidade da supermãe é que ela sabe delegar. Sim, ela sabe delegar as responsabilidades de casa, os serviços domésticos. Ela sabe dividir com todos de casa. Ela não fica, tipo, como minha mãe dizia, burro de carga. Ela fazendo tudo e os filhos de perna para o ar, o marido não. Ela vai e delega as responsabilidades para cada um e leva-os a praticar as suas responsabilidades, certo? E, em último lugar, a supermãe, ela deixa um legado. Ela ensina, além de ensinar, de educar, para os objetivos que ela tem para os filhos, ela deixa um legado de fé, de temor a Deus, de fidelidade a Deus, de amor à palavra, de obediência à palavra. Ela é uma mãe que ela realmente não passa pela vida de qualquer jeito. Ela deixa um legado eterno, que só a eternidade vai dizer o quanto é importante, o quanto foi importante para seus filhos. E ela ensina a palavra desde criança, ela educa no caminho que os filhos devem seguir. E você sabe que, como a palavra de Deus diz, que mesmo depois que os filhos ficam velhos, eles não se desviam de Deus. E se desviarem, eles voltam, porque a palavra de Deus foi plantada e no coração foi inculcada. Então, a supermãe, ela deixa esse legado espiritual de uma duração eterna, certo? Então, e nós mães queremos ser, certamente todas nós queremos ser. E neste novo ano, daqui para frente, um desafio para nós mães. Não nos contentemos de ser apenas mães. Esforcemo-nos diligentemente para sermos supermães. Supermães, mães nota 10, mães que agradam a Deus, que glorificam, que refletem a glória de Deus na sua vida. Amém?
Boa noite, igreja, graça e paz. A gente vai fazer uma oração agora pelas mães, mas antes de fazer essa oração, eu queria convidar todas as mamães, aquelas que têm seus filhos no nosso ministério infantil, a depois que acabar o culto aqui, vocês darem uma passadinha lá no nosso canal, que lá vai estar um vídeo especial com homenagem para vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez somos gratos, meu Deus, por Teu amor e por Tua graça. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por este momento que a gente tem vivido, Senhor, e especialmente, Senhor, pelas mães. Eu te agradeço, Senhor, pela minha mãe, eu te agradeço, Senhor, pela mãe das minhas filhas, e eu te agradeço, Senhor, por cada mãe que está aqui, Senhor, assistindo esse culto, e por aquelas também que não estão, Senhor. Que o Senhor continue guardando, Senhor, conservando a fé delas, que o Senhor continue, Senhor, guiando e dando sabedoria, Senhor, para que elas guiem o seu lar, Senhor, seus esposos, aquelas que são solteiras, Senhor, que guiem os seus filhos no caminho certo, Senhor, porque se isso acontecer, meu Pai, a Tua palavra diz que eles nunca se desviarão, e mesmo se desviarem, Senhor, um dia eles retornarão. Então, Pai, que o Senhor conserve isso nelas, Senhor, toda a sabedoria, toda, Senhor, sutileza, todo, Senhor, amor que o Senhor deposita nelas para que elas transbordem, Senhor, em nossas vidas. Eu só tenho a Te agradecer por tudo isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder estar aqui. Já estava com saudades. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus, porque hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão para a igreja a respeito do Dia das Mães. Que honra, viu? Quando eu recebi o convite da Miss Toinha, eu confesso à igreja que a primeira coisa eu disse, não, Miss Toinha, tenha misericórdia de mim. E ela disse que o pastor tinha escolhido e a gente precisa ser servo obediente, né? E nesse dia que a gente comemora o Dia das Mães, o Senhor me trouxe uma reflexão que eu quero dividir com a igreja, muito a partir do meu entendimento enquanto cristã e também como mãe. Quero trazer essa reflexão. Não sou formada em teologia, então eu peço aí que os irmãos tenham paciência comigo, mas eu vou trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu espero que Ele possa me esvaziar de mim, para que Ele possa falar através de mim. Por isso eu gostaria de orar agora, para que a gente possa iniciar esse momento da palavra. Pai querido, Pai amado, Paizinho, Papai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, que Tu esteja na direção de tudo aquilo que vai ser dito aqui nessa hora, que seja a Tua mensagem, Senhor, me esvazie de mim, para que o Teu nome cresça, Pai, para que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Senhor. E eu te peço nessa hora que o Senhor possa visitar cada casa, que o Senhor possa abrir a mente e o coração dos meus irmãos, e que a gente possa entender, Pai, o que o Senhor quer de nós nessa noite, Pai. Muito obrigada. Fica conosco. Nos dê um culto na Tua presença, Pai. Te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. E a palavra que veio ao meu coração, no primeiro momento eu pensei, essa palavra tem a ver com o Dia das Mães, né? Com a questão de mães intercessoras. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E aí, o 24, só para completar, diz: tão somente, pois, terei ao Senhor e o serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. E eu, refletindo sobre essa palavra em Samuel, pensei, o que eu vou falar para o Dia das Mães nessa palavra? E o Senhor me trouxe ao coração essa semana,
várias situações ao longo da semana que me fez entender o porquê dessa palavra. Na verdade, essa palavra fala de Samuel ali, falando junto ao povo de Israel, sobre o povo que queria um rei, e tinha um rei soberano, que era Deus, mas queria um rei em figura humana, e Samuel está ali falando para o povo, e aí ele diz, no 23, né? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E o que isso tem a ver com nós, mães intercessoras? E pensando sobre Samuel, não tem como não pensar sobre a mãe dele. E sobre o trabalho que essa mãe teve para que esse filho tivesse esse nível de obediência. E hoje eu gostaria de refletir não só nessa palavra, mas trazer um pouco a lembrança ao nosso coração, as diversas mães que tem aí na Bíblia, com as suas histórias, que nos ajudam como exemplo de fé e devoção ao Senhor. Então, o que eu queria saber é sobre... falar sobre responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? E qual seria a nossa maior responsabilidade nesse papel de mãe, né? E eu tenho algumas perguntas que veio a mim e gostaria de fazer para a igreja. Será que somos mães que influenciam nossos filhos a serem tementes a Deus? Será que estamos falhando em compreender a essência da grandeza de Deus? E essas foram perguntas que ficaram na minha mente essa semana, muito em função do que nós estamos vivendo hoje, né? Não tem como não falar que esse Dia das Mães vai ser diferente, porque eu tenho 43 anos e nunca vi nada parecido com o que nós estamos vivendo hoje, e sei que vai ser um Dia das Mães diferente, mas para o povo de Deus nós sabemos que vai ser um Dia das Mães abençoado, pela certeza que nós temos de ter um soberano, que sabe de todas as coisas, e nada que acontece nesse mundo acontece sem a permissão dele, por isso nós estamos firmes. E aí falar dessa responsabilidade me fez refletir essa semana acerca dessas perguntas que eu fiz, né? Será que somos mães que influenciam nossos filhos a serem tementes a Deus? Assim como Ana foi uma mãe que influenciou Samuel, porque pensando um pouco na história de Ana, ela era uma mulher que não podia ter filhos, e clamou a Deus, fez um clamor a Deus, acreditou, teve fé de que o Senhor iria honrá-la, e Ele o fez. E quando isso aconteceu, ela teve um ato ousado, né, onde ela decidiu que iria honrar a Deus, entregando seu filho para que ele fosse usado como um profeta do Senhor. E o que mais me chama a atenção na história de Ana é que ela cuidou desse menino, e quando ela desmamou, que naquela época era entre 3 e 4 anos, ela entregou ele a Eli. E aí eu fico me perguntando, será que nós temos hoje essa mesma fé e essa confiança que Ana teve quando levou seu filho ainda muito pequeno para entregar a Eli, confiando que o Senhor estava na direção para completar aquela obra que Ele já tinha feito na vida dela? É muito difícil, né? E quem foi Ana, né? Ana foi uma mãe dedicada, uma mulher de fé. E Samuel aprendeu com essa mãe uma fé e um temor a Deus que fez com que ele se transformasse em um excelente profeta, que conduziu o povo de Israel nesse processo de trazer esse novo rei. Mas, acima de tudo, ele sabia que ele servia a um Deus e que ele nunca poderia deixar de orar pelo aquele povo. Mesmo que eles estavam fazendo uma escolha que, no entendimento, não era ideal, porque nós já tínhamos ele já tinha um rei, um Deus soberano. Mas ele diz, ai de mim. Será que nós, como mãe, temos essa consciência? Ai de nós, como mães,
se nós não estivéssemos em oração pelos nossos filhos. E não só pelos nossos filhos, pelos filhos de outras mulheres, né? Porque é nosso papel como mãe. Quando nós oramos pelos nossos filhos, que também são filhos de nossos maridos, e nós oramos pelos nossos maridos, nós estamos orando pelo filho de outra mulher. E é isso que o Senhor espera de nós, essa sabedoria que vem dos altos, né? Falando um pouco mais de Samuel, Ana teve parte nesse despertar espiritual quando ela confiou em Deus. Ela confiou que, mesmo estéril, o Senhor podia lhe dar filhos. E Deus é tão maravilhoso que Ele não deu só Samuel, né? Ele deu outros filhos a ela. Eu não vou me estender aqui na palavra, mas você pode acompanhar em casa e ler a história linda que é de Ana. E o quanto Deus a honrou pela dedicação dela. E deu a seu filho um lugar de honra, né? Porque ser profeta do Senhor ali, levando a palavra do Senhor ao povo de Israel. E deixando como exemplo a devoção dela, né? Então, ela teve um papel fundamental naquilo que o filho dela se transformou. E esse é o nosso papel como mãe, né? Ter esse papel fundamental na vida dos nossos filhos. Mas, acima de tudo, saber que nós temos um Deus soberano, que os nossos filhos, eles não são nossos. Deus nos deu para cuidar e criá-los no caminho dele. Então, nós temos que ter essa sabedoria. Por isso, Ana foi capaz de entregar seu filho a Deus. E nós temos outras, como Joquebede, que o Senhor honrou também, permitindo que ela pudesse cuidar do seu filho, né? E ele também foi entregue depois de desmamado. E nós sabemos aí a história de Moisés e como ele foi usado pelo Senhor para levar a palavra ao seu povo que estava ali cativo, né, no Egito. E aí, como também não falar, dentre essas mulheres, sobre Isabel. Isabel foi uma mulher íntegra e, acima de tudo, uma mulher obediente. Isabel, mãe de João Batista, né, que também tem uma história ali onde não tinha como ter filhos e o Senhor a honrou. Também peço que a igreja possa depois estar olhando ali a passagem que traz a história de Isabel, para que a Bíblia nos mostre a fidelidade do Senhor na vida dela. E João Batista se tornou um poderoso pregador, né, da mensagem de arrependimento e um percussor do nosso Messias. E aí eu peço que a igreja abra a sua Bíblia também em Mateus 11:11. Mateus 11:11 vai nos mostrar o grande trabalho que Isabel teve como mãe de João Batista. E aí, em Mateus 11:11 diz o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa é uma passagem que ela não é simples, ela precisa ser lida num contexto. Mas o que me chama a atenção é que Jesus fala sobre a humildade e a fidelidade de João Batista, reconhecer que existia um Deus acima dele. Porque muitas pessoas achavam que João era o próprio Messias. E ele nunca ousou usurpar o lugar do Senhor. E ele foi honrado por Jesus por isso, né? E que alegria deve ter sido, a alegria de uma mãe saber que o próprio Deus, nosso Salvador, o Messias, reconheceu em seu filho a grandiosidade da obediência à palavra de Deus. É algo que eu sonho para os meus filhos. E tenho tremor e temo a Deus por essa grande responsabilidade que é gerar um filho e criá-lo nos caminhos do Senhor. E que diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo agora,
onde muitos deles se desesperam, porque são adolescentes, são crianças. Nós precisamos ser firmes, como essas mulheres foram, e entender que Deus é soberano, que Deus sabe de todas as coisas, e que nada acontece nesse mundo sem a permissão dele. Né? Ele já diz, no mundo nós teremos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo. E, para continuar, para falar das várias mulheres que tem na Bíblia, trazendo aí elas como mulheres fiéis à palavra do Senhor, eu não tenho como deixar de falar da mãe do nosso Messias. Eu não tenho como não falar de Maria, que, infelizmente, sua história é pouco contada nas igrejas, muito em função de questões teológicas. E eu não vou entrar aqui nessa questão, porque eu quero simplesmente trazer uma reflexão a respeito dessa mãe e da importância que ela teve na vida do nosso Salvador, né? Ela foi escolhida, ela foi a escolha soberana de Deus para carregar no ventre o menino Jesus. Eu fico imaginando Deus olhando para ela e vendo a fidelidade dela como uma serva, a fé que ela tinha na soberania do Senhor, e ela foi escolhida. Como mãe, ela é uma de nós, né? Mas como mãe do nosso Senhor, ela é abençoada acima de todas as mulheres, porque Jesus veio como homem, e ele foi gerado num ventre de uma mulher, pelo Espírito, e ela cuidou desse bebê ainda no ventre, protegeu ele, e quando ele nasceu, ela carregou, ela deu de mamar, ela botou para dormir, ela alimentou, ela provavelmente cuidou dos seus ralados no joelho, ela o amou. E, acima de tudo, ela ensinou a ele, porque ele foi criança como todos nós, embora fosse o próprio Deus. Mas ela ensinou a ele também aquilo que ela tinha, que era a confiança na soberania de Deus. Deus escolheu ela como mulher porque sabia que ela iria cumprir aquilo que ele esperava. A obediência, a humildade de saber o seu lugar. Né? A mãe que iria gerar o seu próprio Salvador. Né? E Deus sabia que ela era capacitada para compartilhar da vida terrena do seu filho. Por isso ele a escolheu. Assim como ele também escolheu cada uma de nós. E deu a mim, o Pedro, o Lucas, que ele sabe e sabia que eu saberia levá-los no caminho do Senhor, se eu permanecesse firme nessa palavra, que é a verdade. E é isso que nós, como mães, devemos saber, que nós temos um compromisso com Deus, porque os filhos são deles. E um dia nós vamos prestar conta. E eu quero chegar nesse dia e ele disser, serva minha amada, onde estão os filhos que eu te dei? E eu poder ser honrada de dizer, Senhor, eles estão te servindo no teu caminho. Eu creio que um dia todas nós estaremos nesse lugar, mostrando para o Senhor que levamos nossos filhos no caminho que Ele escolheu. E eu queria perguntar, queria refletir, se nós como mães nós devemos ter um relacionamento com os nossos filhos de compreensão, de afeto, mas acima de tudo de perdão. Essa semana eu vivi algumas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como foi forte essa semana para mim em relação a essa mensagem. Eu estive na companhia de uma pessoa que eu amo muito, e que é mãe de 4 filhos, ventre abençoado. E
ela me relatou algo que ela disse para mim o seguinte, que já havia 2 meses que ela estava sem falar com o seu filho, porque ela estava triste pelo comportamento dele. Às vezes isso acontece com a gente que tem filho adolescente, né? Não dá para romantizar a maternidade. E ela estava muito triste. E aí ela me contou que, numa determinada situação, uma pessoa que não tinha nada a ver com ela trouxe um relato de um filho que perdeu e o quanto ela sofria pela falta desse filho. E aí, na hora, o Espírito Santo de Deus falou no coração dessa minha amiga. E ela refletiu sobre o que ela estava fazendo de errado como mãe. E ela imediatamente pegou o telefone e ligou para o seu filho. E falou com ele e disse, olha, a mamãe está aqui. Muitas vezes nossos filhos fazem malcriação, nos decepcionam, e eu falo isso para todas as mães. E a gente fica triste. Mas Deus nos mostra que nós temos que ser como Ele. Sempre estar disposto a perdoar. Ele nos deu isso. Não cabe a nós. O juiz é Ele. A nós nos cabe amar, compreender e perdoar os nossos filhos. Isso me traz a parábola do filho pródigo e daquele pai, que mesmo esse filho tendo pedido, tendo ido, ele ficou esperando. Eu penso que ele ficou esperando porque quando o filho chegou, ele já tinha ali o anel, o cordeiro cevado. Ele esperava, ele estava de coração aberto. É assim que Deus faz com a gente. Nós erramos, nós muitas vezes demonstramos ao Senhor que somos bebês espirituais, cheios de mimo. Mas Ele está sempre de braços abertos para nos receber, para nos perdoar, para nos colocar no colo. Ele diz que pode até uma mãe se esquecer dele, mas Ele nunca. Por isso, nós, como mães, sabemos que o que nos sustenta nessa maternidade é a soberania do Senhor. Maria sabia disso. Ela sabia exatamente o lugar dela. Ela sabia que acima dela tinha um Deus e que ela estava ali para cumprir o seu papel como mãe do Messias, mas que Ele era também o seu Salvador. E ela foi obediente. O que Maria enfrentou como mãe? Ela, no momento onde Jesus é entregue e que os discípulos ficam amedrontados, o Senhor mantém ela ali, ao lado do seu filho. Será que nós conseguimos fazer isso diante de dores, diante das decepções que os nossos filhos... Porque às vezes a gente ensina a palavra, o caminho, e aí eles crescem, fazem escolhas diferentes, escolhas que levam eles para caminhos que não são do Senhor. Mas o nosso papel é permanecer ali, fiel à palavra do Senhor, em oração, em intercessão pela vida dos nossos filhos. Esse é o nosso compromisso com o Senhor. E Ele sabe, quando Ele nos deu esses filhos, Ele sabe que nós somos capazes. Mas se nós estivermos pautados na palavra dEle, sozinhas, pela nossa força, pela nossa sabedoria, nós vamos errar. Maria sabia disso, que era pela força do nosso Deus soberano. Mas ela foi ali, e o que ela viu não foi fácil. A gente assiste os filmes que retratam mais ou menos o que Jesus passou. É doído para a gente assistir. Imagina essa mãe vendo o seu próprio filho ser agredido, ser humilhado e ser morto, e morte de cruz. E Deus deu a possibilidade para Jesus ter ali a sua mãe ao seu lado, intercedendo, né? Ali por ele, orando por ele, permanecendo ali. Ela sabia que o seu Salvador estava morrendo, mas ela também sabia que ele iria ressuscitar. Mas é uma dor. O Senhor é uma dor que para qualquer mãe, hoje, imaginar em perder um filho, a gente já para até de pensar. Né? Porque é muito doído. Mas mesmo isso, nós temos que entender que Deus nos deu e Ele leva. E não dá para a gente não falar disso. Nós precisamos encarar a verdade.
A escolha do Senhor é soberana, não é? Claro que nós não queremos perder os nossos filhos, mas se Ele levar, glória a Deus, porque os filhos são dEle, e Ele sabe, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Será que nós somos mães preparadas para isso? Ou será que nós estamos transformando nossos filhos, muitas vezes, nos nossos deuses? Colocando eles em lugares que eles não deveriam estar. Quem deve estar em primeiro lugar é Deus. E depois nossos maridos. Não temos que esquecer disso. E depois os nossos filhos. Então, essas mulheres nos ensinaram isso. Porque o fruto dos ventres delas foram abençoados. E honraram a Deus. Se tornaram profetas, mas não ousaram usurpar o lugar de Deus. E aí, eu quero finalizar a fala trazendo a reflexão a respeito dos dias de hoje, né? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelo que o mundo diz, de como nós devemos ser como mães. E às vezes a gente vai buscar em livros de autoajuda, psicólogos, pedagogos, a forma correta de educar e ensinar nossos filhos. Eu não vou desqualificar as profissões, até porque eu sou psicóloga também, mas eu confesso a vocês que, como mãe, se eu dependesse da psicologia, coitado dos meus filhos. Porque a minha dependência precisa ser da palavra do Senhor. Eu posso buscar, aqui tem várias, a gente tem a resposta aqui. Uma noite de oração de uma mãe, não tem como o Senhor não revelar o que nós temos que fazer. Acontece que o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está tomando o nosso tempo. Eu sei porque eu trabalho também fora de casa. E é difícil nosso trabalho como mãe. Chegar, cuidar e ter que ter tempo. Precisamos fazer uma escolha. O Senhor parou a gente para a gente entender o quanto a nossa família é importante, o quanto nossos filhos são importantes. Eu tenho escutado aí pelo WhatsApp o pessoal dizendo que não está aguentando, está pensando em jogar os filhos pela janela. Pelo amor na palavra do Senhor. Isso não pode ser um discurso nosso, enquanto cristãos. Jamais. Porque o Senhor está nos dando a possibilidade de conhecermos nossos filhos, de orarmos com eles e de ensinarmos o caminho verdadeiro. Então, nós não podemos, como mulheres de Deus, deixar com que o mundo diga que tipo de mães nós temos que ser. Nós temos que ser mães segundo o coração de Deus. Nossos filhos vão errar, nós temos que corrigir em amor, nós temos que perdoar, nós temos que orar por eles. Eu ouvi aí no mundo o pessoal dizendo que o maior amor é o amor de mãe. Não é, não. Porque mãe, ela ama muito o seu próprio filho. Mas ela não ama, muitas vezes, o filho do outro. Mas Deus ama. Ele ama todos os seus filhos igual. E Ele quer salvar todos. Então, que nós possamos aprender a ter esse amor pelo nosso filho, como Deus tem um amor por nós. Sempre disposto a perdoar, ensinando a palavra, estando ali para ouvir, em oração, intercessão. Ele não parou, ele não está de quarentena. Ele nem dorme, ele nem cochila. Nós temos que ser assim, mães intercessoras. E, como mães também, me dói o coração quando eu vejo mulheres que são tementes a Deus, muitas vezes, falar para outra, você tem coragem, né, de ter 3, 4, 5, 6 filhos. Filhos são bênção do Senhor. Sempre vão ser. Nenhum de nós está aqui por acaso. Deus já conhecia a gente. E nunca a gente pode levar essa palavra. Porque um ventre que o Senhor abençoa com uma vida. E para aquelas que não puderam ter ou não têm filhos, entendam. Precisa se colocar na dependência do Senhor. Porque Ele vai dizer, se for para ter, Ele vai tirar a dor do teu coração. Se não for para ter. Mas se for para ter, Ele vai te honrar como Ele honrou várias mulheres. Mas, por favor, vamos olhar para as mulheres
com um amor para cada mãe, para aquela que perdeu seu filho, para aquela que tem um filho especial, para aquela que tem 2, 3, 4, 5 filhos. Vamos olhar com amor e entender que Deus nos deu uma coisa única, que é gerar uma vida. É algo sobrenatural. É algo inimaginável. Só o nosso Deus faz isso. Só o nosso Deus faz isso. Então, que nós possamos ter essa responsabilidade em amor e entender o que é a maternidade diante dos olhos do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nesse dia em que vamos comemorar o Dia das Mães. E quem não tem mais a sua mãe aqui, entenda, você tem o amor de Deus, que está sempre do seu lado, lhe guardando. E você que está de mal com a sua mãe, está chateado com a sua mãe, seja lá por qual motivo, nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para ir lá se reconciliar. Você que está brigado com a sua sogra, ela é mãe também. Não dá para dizer que você ama o filho dela se você não a ama. Isso não é amor. Você que não fala com a sua sogra, é hora de reconciliar. O Senhor está te dando uma chance de honrar uma mãe que te deu esse marido. E que é sua responsabilidade agora como mãe também orar por ele. Porque todas nós, mães, somos intercessoras, mas não só dos nossos filhos, de todos. Nós temos um poder. E tudo que uma mãe pediu para Deus, Ele atendeu. Ele nos ama muito. E Ele está pronto para nos ouvir. Que nós possamos aprender a ser filhos melhores, mães melhores e crentes melhores. E que nesse tempo de pandemia, de dor, de sofrimento para algumas pessoas, nós possamos ser o exemplo de que Deus é soberano e de que nós não estamos com medo, porque nossa fé está pautada no Senhor. Porque nós já sabemos o final dessa história. E na casa do nosso Pai tem muitas moradas. E é para lá que um dia a gente vai. Não é? Que Deus possa abençoar todos nós nessa noite. Obrigada. Eu vou orar para agradecer por mais esse culto. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua fidelidade, a tua misericórdia não tem fim. Teu amor excede todo entendimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai, por tudo que fizemos que te desagradou, que te deixou triste, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para te pedir perdão, mas para te pedir também, Pai, que Tu esteja ao nosso lado, que o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, que nós possamos a cada manhã fazer a escolha certa de Te servir, Pai, e de Te honrarmos com responsabilidade, Senhor, em oração, em intercessão, não só pela nossa família, não só pelos nossos filhos, mas por todos os Teus filhos, Senhor, aqueles que estão fazendo algo errado e aqueles que estão fazendo certo, Senhor, que nós possamos ter o Teu amor em nós, para que nós possamos verdadeiramente entender, Senhor, o que Tu queres de nós aqui nessa terra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, fica conosco, nos dê uma noite abençoada, Pai, nos guarda. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu infinito amor por nós. Amém. Olá. Você sabe como prevalecer com sua família agora e depois da pandemia? Você já parou para pensar sobre isso? Você sabe como prevalecer de verdade? É algo muito sério. Esse momento que estamos vivendo um verdadeiro caos. E ou você se liga, se prepara e prepara a sua família, ou você corre um grande risco, juntamente com a sua família. Então, quero convidar você, encorajar você, pai e mãe,
a imprimir as ações desta segunda semana e com fé, diligência e oração, siga, por favor, siga as orientações. Sabe de uma coisa, amados? Neste momento, mais do que nunca, Deus está contando com você, pai e mãe, para lutar por sua família. Não é à toa que tudo isso está acontecendo, que Deus está permitindo que você esteja em casa com sua família. Então, siga essas orientações e Deus vai lhe abençoar muito, está bem? Você vai ver agora a projeção das atividades desta semana, da segunda semana, e vem coisa muito boa aí para todos, para toda a família. E, em nome de Jesus, nós vamos prevalecer. Deus abençoe cada pai, cada mãe, cada família. Ser mãe é a melhor missão de maior responsabilidade. Você, mãe, tem responsabilidade de ensinar a vida nesta vida e para toda a reino de Deus. Deus te abençoe neste dia e em todos os anos da vida. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém.